e alunas do curso de licenciatura em Ciências, bem-vindos à quinta semana do bimestre de Química Orgânica 1. Nós vamos tratar nessa aula da classe de compostos orgânicos chamada alcanos. Durante essa aula, vocês vão ver que vários pontos que foram abordados em aulas anteriores, de forma mais geral, agora vão ser retomados especificamente para a função. Então, também a aula serve como uma revisão dos pontos anteriores. Portanto, nós vamos tratar hoje, como eu estava falando, de alcanos. Os alcanos que estão representados, um exemplo está representado nessa figura, é o pentano. O pentano é o alcano de 5 carbonos. Vocês podem ver que o pentano tem ângulos segundo os ângulos de um tetraedro. Se vocês imaginarem cada um dos carbonos, vocês vão ver que os ligantes estão ligados segundo os ângulos de um tetraedro. A hibridização desse carbono aqui é sp3. Este carbono é sp3. Eles são compostos saturados formados só por ligações sigma. E isso a gente diz hidrocarboneto saturado. Hidrocarboneto porque só são compostos de carbonos e hidrogênios, e a fórmula geral de qualquer alcano é essa fórmula geral. Por exemplo, C4H10, e assim sucessivamente. Os alcanos são obtidos do petróleo, é uma das fontes possíveis de alcanos. Então, aqui estão os exemplos das diferentes frações do petróleo e a composição dos alcanos presentes nessa fração. Então, vocês veem que vai aumentando o número de carbonos na cadeia do hidrocarboneto conforme a faixa de ebulição. A faixa do ponto de ebulição, vejam, começa aqui de menos 60 a 30 graus Celsius e vai aumentando até acima de 350. A gente fala faixas de ponto de ebulição porque cada uma dessas faixas do craqueamento do petróleo corresponde a uma mistura de substâncias e não uma substância única. Como é uma mistura de substâncias, não tem um ponto de ebulição definido. E aqui, nessa coluna, alguns dos usos desses compostos. A fonte é um livro do professor Henrique Thoma, Elementos Químicos e seus compostos. Aqui é para vocês terem uma noção do que é esse fracionamento do petróleo. Então, o petróleo é extraído e passa por uma toia onde ele vai sendo fracionado e conforme o ponto de ebulição, a gente tem as diversas frações e seus usos. Aqui é mais pictórico do que a tabela, mas é a mesma ideia, só para reforçar. E eu queria dizer que uma das reações importantes dessa classe de compostos alcanos é a combustão. Então, a combustão está representada aqui de forma genérica e aqui com um exemplo, que é o exemplo do butano. Composto de 4 carbonos é o butano. Então, está aqui, butano. Quando queima, dá CO2 e água. Sempre a combustão levada até o final gera CO2 e água. As propriedades físicas dos alcanos são as seguintes. Os alcanos de baixa massa molecular são gases à temperatura ambiente. Os alcanos de maior massa molecular são líquidos. E os alcanos que têm maior massa molecular ainda, como a cera de parafina, são sólidos ou semissólidos à temperatura ambiente. Esse gráfico exatamente mostra a relação entre o número de carbonos que está aqui no eixo X e a temperatura de ebulição que está no eixo Y. E está mostrando tanto o ponto de ebulição como o ponto de fusão. Aqui está escrito em inglês, porque a figura era bonita e valia a pena, mas aqui boiling é ebulição e melting é fusão. Você já aprende um pouco de inglês na aula de química. Pronto. Então, pontos de fusão e pontos de ebulição e as cores correspondentes. Azul escuro, o ponto de fusão, azul mais claro, o ponto de ebulição.
Então, só mostra mesmo a tendência, mostrando que quando aumenta o número de carbonos, a gente vê aumentar também os pontos de fusão e de ebulição. A explicação para isso são a intensidade das forças intermoleculares. Então, o que está sendo mostrado aqui é o seguinte: esse composto é o pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o pentano. Agora, vamos ver o que a gente está querendo mostrar aqui. O que está se querendo mostrar aqui é, primeiro, ele é um composto apolar. Então, é um composto apolar. Que tipo de forças existem entre as cadeias carbônicas? As forças que existem são de polo induzido, de polo induzido. Ou seja, uma cadeia se aproxima da outra cadeia e induz um dipolo na cadeia oposta. Então, por exemplo, aqui um delta menos. Esse delta menos induz um delta mais aqui na metil, e assim sucessivamente. Quanto maior for a cadeia, mais pontos eu tenho de interação de polo induzido de polo induzido. Por isso que quanto maior a cadeia, maiores as forças intermoleculares. Se as forças intermoleculares são maiores, o que acontece? Acontece que eu preciso fornecer mais energia para o sistema para que essas interações intermoleculares se rompam e a substância possa passar do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo. Então, essa figura está querendo mostrar isso, a aproximação das duas eletrosferas de duas moléculas de pentano e os dipolos induzidos em cada uma dessas cadeias, ao longo delas, e as interações, então, cadeia a cadeia. E aqui é um comentário para dizer para vocês por que é basicamente apolar o composto. Porque as eletronegatividades são muito próximas do carbono e do hidrogênio. Então, além dos ângulos de ligação nem sempre significarem soma dos dipolos, além do mais, a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Esse composto é um composto orgânico apolar. Tem um outro ponto interessante em termos das propriedades estruturais dos alcanos. E o ponto interessante é que nós podemos ter giro entre os carbonos vizinhos da posição relativa dos substituintes. Isso se chama conformações. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente a molécula. Eu vou manter um carbono fixo e a outra ponta do carbono, da molécula, girando. Isso são as diferentes conformações. Claro que a gente poderia girar as duas pontas ao mesmo tempo e obtendo diferentes conformações. Então, conformações são distribuições no espaço dos ligantes de uma cadeia, sendo que você não está quebrando ligações. Você está simplesmente girando uma posição relativa de carbono em relação a outra posição relativa de carbono. Isso são conformações. Nós vamos nos referir agora a outros aspectos relacionados à estrutura das moléculas. E esse aspecto é a isomeria constitucional. Então, vejam, por exemplo, se eu tenho um hidrocarboneto, uma fórmula que se representa um hidrocarboneto saturado, como essa que está representada aqui, C4H10, o C4H10, a hora que a gente liga as cadeias carbônicas, pode representar dois compostos diferentes. Pode representar o butano, que é uma cadeia linear, ou pode representar o 2-metilpropano, que é uma cadeia com uma ramificação. O que a gente chama de ramificação é um grupo substituinte que você não consegue seguir na cadeia de uma vez. Vejam, aqui eu tenho que escolher ou esse caminho ou o caminho alternativo, que seria este caminho. De qualquer maneira, a ramificação, que é o grupo metila, permanece existindo. Então, a gente tem uma cadeia principal, num caso, de 4 carbonos e no outro caso, de 3 carbonos. A isso dá-se o nome de isomeria. E essa isomeria é uma isomeria que a gente chama de isomeria constitucional. Vejam, a única maneira de transformar um composto no outro seria quebrar a ligação e refazer a ligação em outra posição. Isso são compostos isômeros. Os isômeros
tem as propriedades macroscópicas que podem ser medidas diferentes. Então, são substâncias diferentes, com pontos de ebulição diferentes, com pontos de fusão diferentes, densidade. Todas as propriedades que caracterizam uma substância são diferentes de um composto para outro. Então, só para vocês terem uma ideia, é isso que transforma a química orgânica numa química que tem possibilidade de gerar milhões ou até bilhões de compostos. Então, vejam, se eu tenho... O que essa tabela está mostrando é que, para um carbono, eu só tenho uma possibilidade de substância. Com 5 carbonos, já são 3 possibilidades. Com 30 carbonos, é 4 bilhões, e esse número aí que vocês estão vendo. Tá? Então, um pouquinho mais de 4 bilhões de possibilidades. A população mundial, para a gente ter uma comparação do que significa 4 bilhões, que é um número muito grande, hoje, em 2011, quer dizer, já no século XXI, era de 7 bilhões de pessoas. Então, apenas modificando a posição das ramificações na cadeia carbônica, você consegue fazer 4 bilhões de compostos. Aqui um exemplo do que eu falei, dos pontos de ebulição, pontos de fusão e densidade dos exames constitucionais, para vocês poderem ver como é que muda. E, finalmente, exemplos de isômeros constitucionais. Aqui tem o hexano, o ponto de ebulição para cada um deles. Esse número que está em branco eu tirei da tabela de trás para ficar mais fácil de visualizar. E aqui o motivo dessa variação de ponto de ebulição. Então, vocês estão vendo que o ponto de ebulição, na hora que tem uma ramificação, ele diminui. Se tem 2 ramificações, diminui mais um pouco ainda. Então, qual é o modelo explicativo que a gente pode dar para isso? O modelo explicativo é que na hora que existem ramificações, como é o caso desse exemplo aqui, é dificultada a aproximação entre as moléculas. Então, essas flechas estão querendo mostrar isso, que se fosse uma cadeia linear aqui, eu teria uma aproximação melhor, como a gente já viu lá no caso do slide anterior. E quando eu tenho a ramificação, as moléculas ficam mais distanciadas entre si, então a grandeza da força de atração dos momentos de polo induzido é menor. Então, quando há ramificação, diminui o ponto de ebulição. Quando há aumento do número de carbonos numa cadeia linear, há aumento do ponto de ebulição. Outra característica dessas moléculas são as diferentes conformações que a molécula pode atingir. Diferentemente do caso da isomeria, no caso da isomeria a gente tem uma cadeia ramificada ou uma cadeia linear. Para transformar uma na outra, é necessário o quê? É necessário quebrar uma ligação e remontar a distribuição dos carbonos. No caso das conformações, não. O que a gente tem aqui é uma situação, estão marcados em amarelo e verde, para ficar mais fácil a visualização de vocês. O que está marcado em amarelo e verde são os hidrogênios. Então, reparem que a posição relativa dos hidrogênios pode estar o mais afastada possível, que é esse caso, um hidrogênio num lado da molécula e o outro hidrogênio no outro. E agora eu posso fixar um dos carbonos, vou fixar o de trás, e ir girando um carbono em relação ao outro. Isso são as diferentes conformações. As diferentes conformações são os diferentes ângulos que podem serem atingidos pela molécula conforme esse giro vai acontecendo. Eu vou girar esse agora porque eu quero mostrar para vocês esta posição aqui. Então, esta posição, os hidrogênios estão o mais superpostos possíveis. É chamada de eclipsada. E esta posição, eles estão o mais distantes possível entre si. É chamada posição anti. Então, a posição anti, os hidrogênios estão o mais distantes possíveis entre si, e na posição eclipsada, o mais próximo possível entre si. Quando eles estão próximos,
há uma repulsão entre as eletrosferas desses hidrogênios. Então, como há uma repulsão da eletrosfera dos hidrogênios, o que acontece? Acontece que essa conformação eclipsada, que eu vou fazer ser atingida agora, é menos estável, repulsão entre as eletrosferas. E agora, essa aqui, que é a posição anti, eles estão o mais longe possível entre si. Portanto, a energia é minimizada. A projeção, onde para representar essas diferentes conformações, onde você olha os carbonos nesta direção, um na frente e o outro atrás, então se montar um modelo, você vai estar vendo um carbono da frente e outro de trás, é o que se chama a projeção de Newman. Então, é isso que está mostrado aqui. Eu já mostrei para vocês as conformações. Então, tem a anti, essa conformação anti representada na projeção de Newman seria isso. Esses 3 traços aqui é o carbono da frente, essa bolinha está representando o carbono de trás. Então, os hidrogênios opostos entre si, do carbono da frente, que seria este, e do carbono de trás, que seria esse. É assim que se vê a projeção de Newman, que eu mostrei para vocês com o modelo. A eclipsada, onde os hidrogênios então estão mais próximos de si, e assim termina essa aula sobre isomeria e conformação, sendo que vocês vão passar agora a ver um vídeo. Depois, esse vídeo vai mostrar exatamente a relação de energia potencial entre as diferentes conformações. Na próxima aula, nós vamos ver, então, a reatividade dos alcanos.